Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu estou passando aqui no dia de hoje para compartilhar um pouco contigo acerca da minha vida. Quem olha para a nossa página no Instagram e vê alguns atributos nossos, não faz ideia do caminho que nós prosseguimos ou percorremos para estar até aqui. A minha vida de como eu me tornei professor é um tanto quanto extenso, mas eu vou procurar resumir em algumas palavras para que você possa compreender acerca disso. Eu sou do sertão de Pernambuco, de uma família pobre, e durante toda a minha infância nós tivemos algumas dificuldades para estudar, mas nós sempre estudamos. A nossa mãe, ela dizia para nós que nós deveríamos estudar, porque através do estudo nós seríamos alguém na vida, exceto que a minha mãe não foi uma pessoa de muito estudo, uma pessoa de muita cultura, por ter nascido ali no sertão do Pernambuco, por ter enfrentado algumas dificuldades, mas a nossa mãe sempre batalhou para que nós estivéssemos na escola, em especial eu e o meu irmão Gilberto. Pois bem, nós terminamos ali os estudos no Nordeste com bastante dificuldade, mas conseguimos terminar, se bem que eu fiquei reprovado aí 2 anos, já passando para o 3º ano, reprovado na 5ª série, e a minha mãe, eu lembro que ela disse assim: se você for reprovado novamente, eu vou descer o couro, eu vou descer a madeira em você, e você vai se endireitar. E aí nós acabamos passando para o ano seguinte, né? Com muita luta, com muita dificuldade. Mas eu lembro-me que nessa época, uma das coisas que me ajudaram, né, que contribuíram para que eu viesse me desenvolver como aluno, foi, primeiramente, Deus, é óbvio, né? Porque Deus, ele é a primícia de todas as coisas. Mas eu lembro-me de um professor chamado Professor Acelino. Inclusive eu não tenho mais notícias dele. Eu lembro que naquela época eu era um aluno que dava bastante trabalho na escola. E eu lembro que as crianças, alguns colegas, não queriam estar próximo de mim. E o professor Acelino, ele se aproximou de mim com um olhar diferenciado, com um carinho acerca da minha pessoa. E ele acreditou em mim. Olha a importância de alguém acreditar em você. Então o professor Acelino acreditou em mim e ele disse que eu seria alguém diferente, que Deus tinha uma obra na minha vida. E ali eu comecei a ouvir aquelas palavras e eu comecei a ver que alguém se importava comigo. E aí eu lembro que fiquei próximo daquele professor, e ele era da Igreja Batista. E ele me convidou para que eu fosse a um culto na igreja dele. E eu fui ali na igreja dele, um culto de jovens. E ali eu acabei aceitando Jesus, né, me convertendo à igreja evangélica, aceitando a fé em Deus. E aí a minha vida começou a mudar a partir daquele instante. Pois bem, e aí eu lembro que eu comecei a me tornar um dos melhores alunos agora na cidade de São José do Belmonte, a ponto de que nós passamos a ser referências ou referência para algumas pessoas, porque nós começamos a ter uma postura diferenciada. E aí, eu lembro que esse mesmo professor Acelino, ele começou a dar algumas liberdades. Quando eu falo liberdade, eu não estou falando no sentido deturpado da palavra, mas liberdade no sentido de que ele permitia que eu tentasse explicar a matéria para a sala, para que a sala pudesse compreender. Veja, aquele aluno que foi um dos piores alunos e que tinha uma dificuldade enorme em matemática, agora estava sendo um dos alunos que estava ajudando o professor na explicação dos conteúdos. Pois bem, e aí eu lembro que a coisa foi assim que foi fluindo, foi assim que foi acontecendo. E aí, depois de alguns outros professores verem que eu tinha uma certa desenvoltura para ensinar, outros professores começaram também a me darem oportunidades, conforme eu ia subindo de série, né? Começaram a me dar oportunidades
para ajudar ali a ministrar a aula juntamente com eles. E isso foi algo tão significativo que eu comecei a tomar gosto para a coisa. E isso foi tão importante na minha vida que eu lembro que depois eu comecei a me tornar um professor particular, podemos assim dizer. Eu comecei a dar aulas de matemática para alguns alunos que estavam numa série inferior a mim. E eu lembro que eu cobrava, se eu não me engano, acho que era 10 ou era 20 reais por mês para dar aula. Então era um valor extremamente irrisório. Mas à medida que eu começava a dar aula para aqueles alunos, eu percebia que eles começavam a aprender. Então eu fui tomando gosto, né? E até então eu comecei a ser chamado de professor, sendo que eu ainda não tinha terminado nem o ensino médio, não tinha nenhuma formação acadêmica, mas eu já tinha ali uma referência de professor na cidade. Pois bem, e aí surgiu o desejo, a necessidade, a vontade de fazer uma faculdade de matemática. Mas, pelo fato da minha mãe ser pobre, ser de uma família humilde, nós não tínhamos condições de pagar ali para fazer uma graduação. Se bem que na época era apenas R$120 a mensalidade. Mas se você pegar R$120 alguns anos atrás, é muito dinheiro. E eu não tinha condições de pagar essa faculdade. E aí eu não consegui cursar a faculdade. E meu irmão morava aqui na cidade de São Paulo, que é onde eu resido agora, e meu irmão fez um convite para mim. Ele me convidou para que eu viesse para São Paulo morar com ele. E eu aceitei o desafio. Eu estava acabando o ensino médio, já estava na igreja, servindo ao Senhor Jesus, e aceitei o desafio de vir para a cidade de São Paulo morar com meu irmão. E aí eu vim para cá no ano entre 2003 e 2004, eu vim aqui para São Paulo para ajudar o meu irmão, né, e para morar com ele. E aí eu lembro que nesse período, né, eu comecei a me angustiar porque eu não estava trabalhando e eu queria voltar para o Nordeste novamente. E meu irmão disse assim, não volta, porque Deus tem um plano na sua vida e isso vai fazer toda a diferença, você deve ficar e esperar um pouco mais. E aí eu resolvi ficar aqui na cidade de São Paulo, e aí eu lembro que eu consegui emprego, né? Eu consegui emprego para trabalhar na área do supermercado, especificamente na área de açougue, frios e laticínios, e aí eu trabalhei 1 ano e pouco, né? Nesse supermercado, né? No Walmart, que agora chama Big, e eu trabalhei um tempo nesse supermercado, e aí o que aconteceu? Surgiu o concurso dos Correios, e meu irmão era dos Correios, e aí eu tinha vontade de entrar nos Correios também, porque ganhava um salário um pouco melhor, não muito, mas um pouco melhor do que o que eu ganhava, e tinha alguns benefícios. E aí o que eu fiz? Eu peguei e fiz esse concurso dos Correios, eu passei ali, fui aprovado, consegui entrar para a glória de Deus, e aí durante o tempo em que eu estou trabalhando nos Correios, foi aí que Deus começou a usar algumas pessoas. Eu lembro de uma irmã da congregação cristã, que Deus usou aquela irmã, e ela começou a contar o testemunho dela, de que fazia muitos anos que ela tinha vontade de fazer faculdade, mas que ela não tinha conseguido na época que ela queria, mas Deus preparou uma situação, e Deus preparou uma faculdade para ela, através do ProUni, e aí o Espírito Santo começou a colocar em mim aquele desejo que eu tinha anteriormente de fazer faculdade. Eu falei, Deus, será que o momento é agora? E aí essa fé foi despertada em mim. Olha a importância de uma pessoa contribuir positivamente na vida do outro. E aí essa irmã disse assim, Deus vai te abençoar, meu irmão, Deus vai te honrar. E eu acreditei nas palavras que Deus falava na boca daquela irmã, e aí eu senti o desejo de fazer faculdade. E aí foi quando eu decidi fazer o Enem. E eu fiz o Enem, passei, né? Não tive uma nota muito alta, mas tive uma nota considerável, levando em consideração a redação, que é uma parte de argumentação, e nessa parte a gente tem uma parte maior, uma desenvoltura maior. E aí eu lembro que eu consegui uma boa nota, né? Uma nota extremamente considerável, e aí eu falei, Deus, agora eu quero voltar, eu quero vir agora fazer matemática, que era o que eu tinha vontade. E aí eu lembro que eu tentei conseguir uma bolsa, né, aí em 100% na área de matemática, mas a minha nota, por ser um pouco baixa, eu não consegui entrar ali
na área de matemática. Mas eu lembro que Deus ministrava no meu coração que, mesmo se não fosse matemática, Ele iria preparar outra coisa para mim. E aí eu lembro que eu pensei nessa área de pedagogia. Eu não tinha vocação nenhuma para trabalhar com criança, assim, menores, porque eu nunca tinha trabalhado. As vezes em que eu ajudei lá no Nordeste foram crianças da 5ª série para frente. Então eu não me via ensinando para crianças menores, mas eu falei, eu vou fazer pedagogia. E aí eu fui lá, dei meu nome, coloquei minha nota do Enem e, para a glória de Deus, eu consegui ali fazer a faculdade de pedagogia na Uninove, né? Não estou promovendo a faculdade, mas foi ali onde Deus preparou a bolsa 100%, e aí eu terminei a minha faculdade de pedagogia, e antes de eu terminar, Deus preparou uma oportunidade para ser ADI, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, onde eu era ADI na teoria, mas na prática eu era uma espécie de professor. E aí eu fiz um concurso, né, esse concurso para ADI, e eu fui trabalhar na cidade de Barueri. Então eu exonerei dos Correios e fui trabalhar em Barueri, nesse cargo, nessa posição, e foi ali onde Deus começou a me honrar, onde Deus começou a mostrar o que Ele tinha, o que Ele queria comigo, da forma que Ele esperava que eu fosse. E ali eu me desenvolvi na cidade de Barueri, fiquei ali 3 anos na cidade de Barueri, e depois disso Deus preparou uma outra situação, onde eu vim trabalhar aqui na cidade de São Paulo, como professor de educação infantil, exonerei de Barueri, vim trabalhar aqui, aí fui avançando, trabalhei 1 ano aqui na cidade de São Paulo, e depois Deus preparou uma outra situação, onde eu fiz um concurso temporário para trabalhar em Osasco, e aí eu trabalhei em Osasco nesse concurso temporário, e nesse concurso temporário que eu trabalhei em Osasco, eu fui professor, perdão, irmãos, perdão, porque houve uma interrupção aqui. Eu fui professor de Educação Básica 1, eu trabalhei com o pessoal do 1º ano e com o pessoal do 5º ano ali, praticamente 2 anos, e aí depois eu saí, aí fiquei um tempo desempregado, mas aí eu fiz o concurso efetivo de Osasco, eu passei, glória a Deus, e aí eu fui chamado e vim trabalhar em Osasco como professor de Educação Básica 1, como professor aí então efetivo na rede municipal de Osasco, onde Deus preparou não apenas para trabalhar como professor de sala, né, com o 2º ano, mas Deus preparou uma outra extensão. Para quê? Para que eu viesse trabalhar como professor de leitura. Resumindo, irmão, nós já estamos aí caminhando aí para 6 anos já aí, entre 5 e 6 anos nesse processo aí de trabalhar com educação, e eu louvo a Deus porque Deus preparou tudo isso para mim. Então você que está me ouvindo através desse vídeo e que vai ouvir, eu quero dizer para você que se Deus tem um sonho, se Deus tem um projeto, né, se Deus tem um ideal para você, se você tem uma meta de vida, não desista dos seus projetos, porque Deus ele é poderoso para realizar aquilo que você deseja. Inclusive a palavra de Deus declara que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos, do que tudo que pedimos, conforme o seu poder que em nós opera. Por que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos? Porque às vezes nós, na qualidade humana, às vezes nós pensamos uma coisa hoje e amanhã a gente já não pensa aquilo. Então Deus ele é poderoso para fazer mais do que o que eu penso. Deus é poderoso para fazer mais do que o que eu peço, porque Ele é poderoso. Deus sabe o que é o melhor para a nossa vida. Eu não imaginava que um dia eu chegaria onde eu cheguei, mas o Senhor Jesus preparou tudo isso. E além disso, enquanto eu estava trabalhando já na área da educação, Deus foi preparando outras faculdades. Então, para a glória de Deus, eu fiz pedagogia, eu fiz especialização em gestão de pessoas, depois Deus preparou para mim uma especialização em gramática, e depois Deus preparou para mim uma especialização em educação infantil, já fiz, já concluí, e agora eu estou fazendo literatura. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo e que vai me ouvir através desse vídeo, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus ideais, confia
no Senhor Jesus. Para finalizar, a Bíblia diz em Salmos capítulo 37, versículo 5, entrega seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Que Deus te abençoe poderosamente no dia de hoje e fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade.